João 3,16 é um texto que eu amo, diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples, Deus amou. E se ele continuasse só amando, já seria bom demais, porque ele é Deus. Mas o amor de Deus moveu o coração dele de uma forma ativa, ao ponto dele entregar seu filho. Então o amor gerou no coração de Deus uma ação ativa. Então o amor ele precisa gerar, ele é ativo, no sentido de que precisa ser feito algo. O próprio Deus. Eu lembro quando eu voltei da África, eu fui morar no Itaim Paulista e trabalhava aqui em Santana. Galera, 3 horas de busão não, é trem, ônibus e metrô. Quem prega trem, metrô e ônibus aqui horário de pico, sabe que o negócio é, ou tu entra, não tem fica, só você está lá, né? E aí eu me lembro que eu estava bem assim, era uma segunda-feira de manhã, e eu estava na porta, de repente aquela porta do trem, abriu. Eu não consegui entrar, eu fui empurrado, e eu me lembro que eu tomei uma voadora nas costas, né, esse chute assim, uma cotovela, eu não sei. Eu só sei que a pessoa só falou assim, sai da minha frente, desgraça, vai para o inferno. E a mulher soltou um monte de palavras, perdão, desculpa a expressão, de palavras fortes. E eu, minha senhora, perdão, desculpa, entrei meio torto assim e tal, cambaleando. Só que eu tenho um sério problema, eu sou muito curioso, eu gosto de ver o que as pessoas estão conversando, às vezes eu gosto de ver o que elas estão vendo, né? Se você ler um livro perto de mim, eu vou tentar de tudo quanto é jeito, tentar ver a capa do seu livro, para ver se eu já li ou não, né? E gente, isso é um defeito, eu peço perdão, em nome de Jesus, mas eu gosto. E aí eu me lembro que quando eu fui empurrado para dentro do trem, ali na linha 12 Safira, a mulher virou para outra e falou assim, não sei o que lá, irmã, o culto foi uma bênção ontem. Aí eu, opa, a mulher quase me matou, o culto foi uma bênção. Obrigado, Senhor, pelo pastor estar inspirado, que se esse homem não tivesse inspirado, ela tinha me matado aquele dia. Aí eu fico, mas como é que o culto pode ter sido uma bênção no domingo e na segunda a mulher quase me matou? Tudo bem, gente, existe uma situação social, aquela senhora deve ter uma dificuldade, poxa, deve estar passando a vida inteira. Não, né, não estou querendo, né, passar um pano para ela, igual a gente fala ali no Singapura, né, dar justificativa. Mas como é que o culto pode ser uma bênção no domingo e na segunda daquele jeito? Né? Porque a gente está acostumado com isso aqui, ó. As nossas estruturas, né? Eu me lembro quando eu voltei da África, um amigo meu também me encontrou e falou assim para mim, Du, ele estava fora da igreja já, ele falou, Du, a igreja é uma instituição falida, né? Faliu, a igreja é uma instituição falida. E eu olhei para ele, falei, uau, você tem razão. Ele, ué, Du, sabia que você ia concordar comigo, que a igreja está falida. Eu, tá, mas que igreja? Ele, não, a estrutura. Eu falei, não, cara, a igreja não é a parede, um prédio, é lindo, é maravilhoso. A igreja sou eu, a igreja é você, né? Se está falido, é porque eu fali, você falhou, nós estamos falindo. Porque o prédio não vai sair daqui, ele não vai fazer o que a gente tem que fazer, ele não vai abraçar essa criança, mas nós vamos. E aí quando eu falei isso para ele, mas não é bem isso que eu estava dizendo, é sobre as lideranças. Eu falei, que liderança? Liderança são essas crianças que a gente está discipulando hoje aqui. Rapaz, você não tem noção, cada pergunta que eu recebo no Júnior. Domingo passado mesmo eu dei aula para as crianças aqui da nossa igreja. Essas sim, são as lideranças que a gente tem que trabalhar, que essas crianças que a gente tem falado e discipulado e feito com que elas vivam o sonho de Deus. Né? Outra coisa que eu aprendo é a importância da permanência. Jesus destaca a importância da nossa ligação constante com Ele. Assim como os ramos dependem da videira, a nossa vida espiritual prospera quando permanecemos em Cristo. Galera, essa palavra permanecer não tem prazo. Permanecer é permanecer. Então, quando Deus fala alguma coisa para a gente, por exemplo, como o nosso projeto ali na Zaquinacha, a gente está 1 ano, né? A gente está permanecendo. Nós estamos continuando. Eu recebi uma mensagem no Instagram, mostrei até para o Edgar, eu acho ontem, de uma das crianças me chamando. Ei tio, está tendo igreja? Eles procurando, porque existe uma permanência. Né? Normalmente quando eu falo assim, uma vez eu fui ministrar numa igreja sobre missões, e o irmão falou assim para mim, Du, nós nunca fizemos uma obra social na igreja. Eu nunca? Ele é. Eu falei, por quê? Porque ninguém participa. Impossível. Eu falei para ele, impossível. Se você falar para mim que quer sair e distribuir 1000 marmitex,
eu já acho muito difícil. Mas se você falar para mim que vai sair para distribuir 2, você já fez um começo. Eu falei, ninguém começa um projeto com 1.000, 2.000, 10.000. É por isso que não começa. Porque fica nessa, não, a gente tem que... Não é. Né? Grande em que sentido? Se nós estivermos no Singapura só por conta dessa criança que me inscreveu no Instagram ontem, o trabalho já foi realizado. Porque essa criança vai ter um poder de influência muito grande dentro da comunidade dela. Eu me lembro, quando a gente estava namorando, um pastor virou para a Jenny e falou assim, Jenny, você é uma pessoa que vai ensinar muitos líderes, que vai ministrar líderes. E ele falou um monte de coisa bacana assim. E eu colei do lado da Jenny e falei, não, estou dentro. Vou casar com essa gata aqui, ué. Se ela é top, eu vou ser top também, ué. É minha esposa. E aí um dia nós estávamos numa escolinha em Guiné-Conakry, na África, num país de 99,9% islâmico, que não tinha nenhum projeto cristão na cidade inteira. E nós começamos uma escolinha. E aí eu me lembro que nós começamos com 12, o segundo ano com 48, o terceiro 70 e tanto, e agora ela já está quase no colegial. E o nosso sonho, quem sabe, é um dia poder fazer com que ela se torne a primeira universidade cristã no país, mas a escolinha está lá. E aí eu me lembro que eu entrei na sala e a Dini estava cantando com as crianças. Isalma Sinogá, Isalma Sinogá, Isalma Sinogá Rapomã, que significa, Jesus, em Fula, pular, Jesus está entre nós, Jesus está entre nós estamos felizes todos os dias. E naquele momento que eu entrei na salinha e vi aquelas crianças, Deus falou no meu coração, lembra os líderes? Eu lembro, Senhor. Estão aí. Está vendo? Estão aí, ó. Talvez o primeiro futuro ministro de Relações Internacionais da Guiné. Talvez o presidente. Talvez o motoboy. Quem quer que seja. Mas olha aí. E eu, uau, Senhor. Eu achei que nós íamos ministrar ali. Está aí. Né? E depois de 7 anos, que nós já estávamos no Brasil, uma das crianças que a gente acompanhou em Guiné-Conakry me escreveu, me achou no Facebook. E aí nós fizemos uma ligação de vídeo, e eu chorava, óbvio, era uma massalha. Uma massalha falou assim para mim, Edu, sabe o que eu tenho colado no meu quartel? Virou militar. Eu falei, o quê? Ele falou, uma foto nossa fritando peixe. A gente fritava muito peixe. E todo mundo fica rindo e perguntando por que eu tenho a foto de um branco colado na minha parede. E eu falo, cara, porque com o Edu a gente sentava, fritava peixe, comia peixe e falava de coisas boas. Depois de 9 anos depois. O Mamassalho está dentro do exército militar da Guiné-Conakry, que nesse momento vive um golpe de Estado com os militares no poder. Como é que eu anunciaria o evangelho para o militar? Eu anunciei para ele quando criança. Então a importância de permanecer, daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Deus tem chamado. Sabe, irmãos, é uma palavra até de encorajamento para esse ano de 2024. Às vezes você sonhou, pensou algo em 2023, talvez o momento que você estava vivendo ali, a gente não consegue entender, mas depois que passa tudo aquilo, você olha e fala, uau, a gente viveu isso para que Deus nos preparasse para isso, ou isso para isso. Antes mesmo de ir para Bali, eu estava guardando lá o dinheiro para a gente comprar uma perua. Estou doido para comprar uma Kombi mesmo, perua. Tem gente que tem sonho de carro importado, eu tenho um sonho de uma Kombi. E aí quando a gente estava no desafio, orando pela Indonésia, eu falei, Deus, mas o desafio financeiro é enorme, e não sei o que. Deus falou, mas você já tem uma parte aí. Eu falei, é verdade, é dele, é para ele. Está entendendo? A nossa vida precisa ser uma vida de simplicidade do Evangelho.